Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser com todos. Hoje nós seguimos em direção à reta final do nosso estudo de Hebreus. Estamos em Hebreus, na nossa aula 12 de Hebreus. Hoje vamos ver os capítulos 11 e 12. E semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos terminar o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Nós esperamos que tenha sido um momento proveitoso para os irmãos, que os irmãos tenham aprendido um pouquinho mais sobre Hebreus. Confesso que eu mesmo aprendi muito, porque a gente, quando vai preparando as aulas, a gente senta, então a gente lê, pesquisa, e você mesmo acaba aprendendo, relembrando alguma coisa, entendendo melhor alguma coisa. Não foi tudo que tem em Hebreus, tanto é que semana passada nós trabalhamos 3 capítulos. Hoje a gente vai ver que no capítulo 11 e capítulo 12, o capítulo 11 dá umas 3, 4 aulas, só o capítulo 11, se a gente for falar ali dos heróis da fé, mas tem outros assuntos interessantes também, então a gente não vai ser tão demorado assim. Hebreus 11 e 12, um resumo rápido. Hebreus 11, ele vai mostrar os exemplos de fé, e Hebreus 12 vai chamar os cristãos a perseverarem na fé. E nós não lemos o nosso versículo, né? Olha aqui, a gente pulou o versículo. Vamos ler o nosso versículo? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Agora sim. Hebreus 11, 12. Hebreus 11, porque até agora ele estava explicando, né? A gente viu que ele explicou quem era Cristo, explicou o que Cristo fez, explicou o que isso muda para a gente, e agora ele vai falar sobre a fé, no capítulo 11, e no capítulo 12, como a fé vai impactar na nossa vida. Então basicamente é isso. O capítulo 11 mostra o que é a fé, e como as pessoas correram a corrida da fé, e o capítulo 12 nos convida a participar dessa corrida. A grosso modo seria a aplicação prática da carta aos Hebreus. Eu pensei justamente nessa palavra, porque o capítulo 11 ele descreve uma ação prática vivida, né, pelos heróis da fé, né? E isso nos estimula também a exercitar a nossa fé, nos espelhando nesses homens de Deus. Exatamente, é como a gente tem falado aqui várias vezes, o pastor cita direto. Não adianta, nós não podemos ser meros ouvintes da palavra, precisamos ser praticantes. Jesus fala daquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então não basta somente ouvir. Muitos fariseus ouviram a palavra de Jesus, o próprio Judas ouviu a palavra de Jesus. Nós comentamos ontem lá no Salmo 128, aquele que teme ao Senhor, mas que anda nos seus caminhos. Então o capítulo 11 mostra a fé, e o capítulo 12 é um convite para que essa fé se torne algo prático. O que é fé? É o início do capítulo 11, do verso 1 ao verso 3. Ele coloca assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está marcado de vermelho ali a palavra certeza e a palavra que não se veem. Então o que é fé? A gente colocou ali embaixo, a fé olha além do visível. Embora o termo pareça algo mágico, algo meio místico, fé é simplesmente acreditar. Fé é confiar. É porque o termo fé, a gente usa fé apenas no contexto religioso. Então a palavra cria uma mística em torno da palavra. Mas fé significa acreditar. Só isso. Por exemplo, quando você está com uma dor de cabeça, você toma ali uma Novalgina, você toma uma dipirona. E por que você toma dipirona? Porque você acredita que aquele remédio vai te fazer bem. O que é isso? É fé. Você tem fé que aquele remédio
vai te fazer bem. Fé é isso. Fé é acreditar. Fé é confiar. Quando eu vou pegar um ônibus, eu vou lá no horário porque eu tenho fé, eu acredito que o motorista vai passar naquele horário. Isso tudo é fé. Então, fé, irmãos, não é algo mágico. Fé não é algo transcendental. Fé é acreditar. Agora, a gente pode abrir um debate sobre a origem da fé. Se a fé nasce do homem, se a fé é um dom de Deus, se Deus aumenta a nossa fé. Isso tudo são debates que a gente pode construir. Mas a gente precisa entender isso, que fé é confiar. Fé é acreditar. E a confiança, ela se baseia não no que você vê. Porque se você está vendo, não é fé. Eu acredito que os meus pais estão na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, porque eu sei que eles foram para lá. Eu tenho evidências, eu tenho provas. Eu comprei a passagem do avião, eu deixei eles no aeroporto. Mas e se eles não foram? E se eles não entraram no avião? Se eles não pegaram o avião? Eu não sei. Ah, mas eu tenho uma foto deles lá. Mas e se essa foto for montagem? E se for um IA? Então eu tenho evidências que me levam a acreditar. Mas eu não posso falar que eu tenho fé que Joelzinho está na porta da igreja, porque eu estou vendo ele ali. Então, se eu estou vendo, não é fé. Não é o que eu acredito, é algo que eu sei porque eu estou vendo. Por isso a fé, ela é passageira. Porque quando a gente estiver morto e ressurreto, já tivermos depois do Apocalipse na eternidade, não vai haver mais fé. Você não vai ter fé em Deus. Deus está ali do teu lado. Tu vai jogar bola com Jesus, jogar um ping-pong ali com Sadraque, Mesaque, Abednego, fazer um churrasco com o pessoal. Então não há necessidade de fé quando se está vendo. Então a gente precisa entender isso. Fé é a certeza, ou seja, a certeza é você acreditar em algo que você está esperando, não se concretizou. E ela é a prova do que não se vê. Fé é acreditar e confiar naquilo que você não está vendo. Se você está vendo, já não é mais fé, é evidência. Então fé é isso, não é nada mágico, como eu falei, né? Recapitulando para quem chegou atrasado, indiretas para quem chegou atrasado, direto suave. A gente estava falando que fé, a palavra fé, embora ela tenha esse termo meio místico, fé significa acreditar. Fé é acreditar. Quando eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um remédio porque eu acredito que aquele remédio vai fazer efeito. Eu tenho fé. É só isso, não é nada mágico. Agora, a gente pode discutir se a fé vem de Deus, se ela nasce no coração humano, se a fé é um dom de Deus, se a fé é da graça preveniente. A gente pode entrar nessa discussão da origem da fé, se Deus fortifica a fé, dos tipos de fé, mas a grosso modo fé é isso. A certeza de algo que você espera, é ali, ó, é a convicção mesmo sem ver. E a fé em Deus é você confiar nas promessas de Deus. Por que eu acredito que Jesus vai voltar? Porque ele disse que vinha e veio, então ele já cumpriu metade do que ele disse. Então, baseado nisso, eu acredito no próximo. Eu não tenho como provar que Jesus veio. O máximo que eu tenho são evidências, são indicativos, são pistas, mas eu não estava lá, eu não vi, então não dá para eu provar que Jesus existiu. Eu tenho os relatos dos apóstolos, eu tenho relato de historiadores da época, de pessoas que nem gostavam dos cristãos, mas que escreveram que Jesus, então, baseado nesses relatos, eu acredito, mas sempre tem uma pitada de fé. É igual, eu não posso provar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, eu não estava lá, eu não vi. Que prova a gente tem que foi Pedro Álvares Cabral mesmo? E se Pedro Álvares Cabral nunca nem existiu, que prova a gente tem? A gente não tem prova. Ah, mas a gente tem uma carta, tem um documento. Isso são evidências que servem para fortificar a nossa fé, mas no fim das contas sempre é fé, sempre é acreditar, não é uma prova. Acusam muito o crente de viver pela fé.
E o cientista não se move por fé, mas a ciência, ela anda debaixo da fé. A ciência faz uma prova, ela tem uma evidência, e aí ela vai e acredita. Por exemplo, você sabe que gato come rato, e aí você tem lá um cano, de um lado entra um gato, você tampa, do outro lado entra um rato, você tampa, e aí você escuta um barulho lá dentro e chacoalha, você fala, caramba, o gato comeu o rato. Por que eu sei disso? Pelas evidências. Eu sei o comportamento do gato e rato, eu sei que eles não têm como fugir, e eu ouvi o barulho. Tudo leva a crer que o gato comeu o rato. Mas você viu? Você não viu. E se tinha um gravador lá dentro tocando o som do rato e te enganou? Então é fé. É uma fé alicerçada em evidências? É uma fé alicerçada em evidências, mas é fé. A questão é o quanto de evidências a gente precisa. Tem um livro muito legal, eu esqueci o nome do autor, Norman alguma coisa. O nome do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu. E o livro vai mostrar para você que para você ser ateu, você precisa de muito mais fé do que para ser cristão. Porque as evidências, elas apontam para a Bíblia e não apontam para o que o ateu pensa. Então, para você crer que Deus não existe, você precisa ter muito mais fé do que para você crer em Deus. Então, não se engane, tudo é pela fé. Cremos em Deus pela fé, mas também acreditamos em Pedro Álvares Cabral pela fé e em muitas outras coisas da ciência pela fé. O cientista testa, mas muita coisa é pela fé, é pela crença, é pelo acreditar. Então, fé é acreditar. E o que é que a fé produz? Entre outras coisas, Hebreus vai mostrar para a gente que a fé produz obediência. Se você crê em Deus, se você tem fé em nosso Senhor, você o obedece. E ele vai dar exemplos. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Noé obedeceu antes da chuva. E olha só, na época de Noé não chovia. Quando Deus criou o jardim do Éden, a Bíblia fala que havia um vapor que saía da terra, tipo um terra, né, aquela neblinazinha, e isso molhava as plantas, não chovia naquela época. Então Noé nasceu e cresceu sem ver chuva. Noé nunca tinha visto uma chuva, e Deus falou que havia uma inundação. Talvez Noé tenha pensado, da onde vai vir essa água toda? Mas Noé creu. Noé creu, e pela fé ele obedeceu. E a Bíblia fala que choveu e que romperam-se as fontes do abismo. Então foi água de cima e água que saiu debaixo da terra também. Foi um cataclismo. A partir daí passou a chover. O texto ali vai falar de várias pessoas que obedeceram a Deus pela fé. E aí eu queria abrir um parêntese sobre a história de Abel. Porque a Bíblia fala que Abel ofereceu um sacrifício melhor pela fé. Os irmãos conhecem a história de Caim e Abel, que Caim, ele oferece um sacrifício para Deus lá. Caim, ele era pecuarista, né? Ele criava gado, criava ovelhas, e aí ele oferece lá uma ovelha ao Senhor, e Abel também oferece, só que do fruto da terra, que ele era agricultor. E Deus não gosta da oferta de Caim, mas Deus gosta da oferta de Abel. Caim fica chateado, e isso culmina em Caim matar Abel, o primeiro assassinato da história. E muito se fala de por que Deus gostou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. Existem várias explicações. Primeira delas, a Bíblia fala que Caim trouxe das primícias, está lá em Gênesis 4. Abel trouxe das primícias, ou seja, do primeiro, do que era o melhor. Enquanto a Bíblia fala que Caim só trouxe do fruto da terra. Então muita gente entende que Abel trouxe o melhor de suas ovelhas, enquanto Caim não trouxe o melhor da sua plantação, trouxe qualquer coisa. Por isso Deus gostou da oferta de Abel, porque Abel trouxe o melhor, mas Deus não gostou da oferta de Caim, porque Caim não trouxe o melhor. Caim trouxe só do fruto da terra. A Bíblia não fala que era o resto, né? Mas como para Abel fala que Abel trouxe a primícia, e para Caim não fala nada, então ele não trouxe a primícia, ele trouxe o resto, o que sobrou. Essa é uma explicação. Outra explicação,
O sacrifício de Abel, a oferta de Abel, envolvia sangue, derramamento de sangue, matar ali um animal. E esse derramamento de sangue é um símbolo do que aconteceria, das ofertas que seriam instauradas por Moisés, da própria morte de Cristo. Então o sacrifício de Abel estava mais alinhado com a teologia bíblica, enquanto o sacrifício de Caim era uma oferta de vegetais que não há sangue, e sem sangue não há remissão de pecados. O que é que Caim deveria ter feito? Ele deveria ter comprado de Abel um animal para sacrificar a Deus. Veja que quando Adão e Eva pecam, eles ficam nus, eles ficam com vergonha. Então eles fazem uma roupinha lá de folha para se cobrir. E a palavra que está lá em hebraico para dizer que é uma roupa, era uma roupa realmente só para cobrir só ali as partes deles. Tanto que quando Jesus chega, eles se escondem, que eles estavam com vergonha, que eles estavam com a tanguinha ali e sentiam que aquilo não era suficiente. E depois depois o Senhor faz o que para eles? A Bíblia fala que Deus faz túnicas para eles. Como que foi feita essa túnica? Algum bichinho morreu para fazer essa túnica. Então olha o paralelo ali. Um animal teve que morrer, sangue teve que ser derramado para cobrir a vergonha do homem. Os irmãos estão vendo um paralelo com o que vai acontecer lá na frente? Então, baseado nisso, entendem que o sacrifício de Caim não foi aceito porque não estava alinhado com o plano de Deus. Essa é uma segunda explicação. A terceira explicação é a que a gente vai ver agora, e é uma das explicações que eu mais gosto. Se a gente ler Gênesis 4, lá nos primeiros versos, vai estar falando: Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Gênesis 4. E depois fala: Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Então veja, Deus não rejeitou somente a oferta de Caim, Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E Deus não aceitou só a oferta de Abel, Deus aceitou Abel e também aceitou a sua oferta. Ou seja, Deus primeiro aceitou a pessoa, depois Deus aceita a oferta. A Bíblia vai dizer que Caim era filho do maligno. Então por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Caim não temia a Deus. A oferta de Caim foi um mero ritual, não foi do coração. E aí Hebreus fala que pela fé Abel ofereceu uma oferta melhor. Por que a oferta de Abel foi melhor? Porque ela provinha da fé. Abel fez aquilo ali com o coração. Talvez por isso que ele tenha entregue das primícias. Ele entregou das primícias porque o coração dele estava ali. Não foi só pelas primícias, é porque aquelas primícias simbolizam onde o coração dele estava. Hebreus está ensinando que a fé verdadeira produz uma adoração verdadeira. Por isso o sacrifício de Abel foi melhor, não apenas pelo que ele trouxe, mas porque foi oferecido pela fé. Então por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque ele aceitou Abel e a oferta. E Deus recusou Caim e a sua oferta. E ele fala para Caim: por que você está chateado, Caim? Se você proceder de forma correta, você vai ser aceito. Se você se converter, se você andar nos caminhos certos, você vai ser aceito. Você não está sendo aceito porque você está sendo errado. E aí ele vai falar: olha, o pecado já da porta, eu sei o que você quer fazer, o pecado está batendo na tua porta, cara, você precisa abrir o olho, senão ele vai te dominar. E aí Caim vai, cede e acaba matando Abel. E aí, olha só, quando a gente vem entregar um sacrifício a Deus, uma adoração, uma pregação, um louvor, primeiro Deus aceita a pessoa, depois a oferta. Não adianta a gente vir aqui na frente cantar, pregar, saltar, dançar, se o nosso coração não está alinhado com Deus. É pela fé. A gente leu aqui, ó, no verso anterior, no slide anterior, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos da fé. Tudo que a gente faz que não é movido pela fé, não agrada a Deus. Sem fé
é impossível agradar a Deus. A fé, ela produz obediência. E aí ele vai citar talvez o maior exemplo de obediência que a gente tem, que é Abraão, ali do verso 8 ao verso 19. Abraão, ele é chamado por Deus e ele saiu para uma terra que ele não sabia. Deus falou assim: Abraão, lá em Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou para onde é que era. Então Abraão meio que saiu sem rumo. Imagina Deus falar assim: ó, vai lá na pista, pega um ônibus que eu vou te levar para um lugar. Para onde, senhor? Não, vai lá, pega o primeiro ônibus que passar. Fala: meu pai do céu, para onde que eu vou? Talvez eu vou para Goiânia, né? Mas quando chegar lá, o que é que eu vou fazer? Vou para onde? E por aí vai. Deus: não, agora pega esse ônibus, agora vai para lá. Abraão saiu sem saber para onde ele ia. Abraão viveu como peregrino. Abraão creu mesmo diante do impossível. E Abraão, ele oferece Isaque pela fé. Abraão e seus filhos seguiram pela fé, abandonando a sua terra por uma esperança maior. Eles são um tipo, lembra? Falamos sobre tipo. Eles são um tipo, um símbolo da jornada do cristão rumo a Jerusalém celestial. Vamos ler Hebreus 11, do 12 ao 16. Alguém, por gentileza? Hebreus 11, do 12 ao 16. Pelo que também em mim, e esse já sem vitalidade, descenderam tantos em multidão. Ele está falando de Abraão, né? Como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Certo. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isso é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. Então, Abraão e seus filhos, eles foram peregrinos. Eles não viram o cumprimento total da promessa. Foi prometido uma terra para Abraão, mas Abraão morreu sem conquistar aquela terra. Quando que a terra é conquistada? Lá em Josué. Então Abraão, Isaque e Jacó tinham uma promessa: essa terra aqui vai ser nossa um dia. Abraão só tinha onde ele morava. Eles não viram a promessa ser completa. E eles tinham uma pátria que eles saíram. Abraão saiu de Ur. Se eles se lembrassem, eles poderiam voltar para lá, mas eles não voltaram. Eles seguiram, porque eles tinham uma promessa. Eles esperavam uma cidade melhor, que era a terra prometida. E ele explica: e o que é isso senão a cidade celestial? Então Abraão, ao mesmo tempo que ele estava esperando herdar a terra, ele também esperava algo além de Deus. De alguma forma ele sabia que as promessas de Deus, elas se estendiam para além da vida. E aí a gente vai ver que as pessoas morreram, muitas delas morreram sem ver o cumprimento total da promessa. Porque as promessas de Deus, elas transcendem essa vida. Quando Deus fala que você vai ter paz, é paz nessa vida, sim, mas é uma paz que vai além. Abraão, ele era peregrino em busca de uma terra, mas essa terra que realmente ele buscava era a terra celestial. Então ele morre sem ver a plenitude da promessa. Abraão, Isaque, Jacó, sem ver a promessa física, mas também sem ver o cumprimento espiritual dessa terra. Ele vai falar também sobre a fé em meio às dificuldades. E aí do verso 23 ao verso 38, a gente vai ter a famosa galeria
dos heróis da fé. O texto vai dizer, olha ali, ó, dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que o mundo não era digno. Essa terra não merecia ter sido pisada por essas pessoas. Aí eu fico pensando, rapaz, isso foi escrito, né, depois que esse povo morreu. Se Deus fosse escrever um epílogo depois da minha morte, o que será que ele morria? O que será que ele escreveria? Será que ele ia botar assim, aqui jaz Adriel, alguém de qual o mundo não era digno? Ou ele vai botar, aqui jaz Adriel, foi é tarde, demorou para ir, podia ter ido mais cedo, só atraso na minha vida. O que será que Deus escreveria na minha lápide? Será que eu estou vivendo para ser alguém do qual o mundo não é digno? Ou Deus está assim, rapaz, não vejo a hora de trazer esse cabo para cá, para parar de atrasar a vida lá embaixo, ou atraso de vida na vida dos irmãos? Tem gente que é atraso, né, irmão? Tem gente que é... Tem gente que... Eu senti algo muito pessoal aí, viu, minha irmã? Foi um com certeza muito forte. Tem gente que a gente fala, rapaz, Deus botou esse cabo na minha vida para eu ser mais crente, para eu aprender a jejuar, a orar, a perdoar, porque, ô criaturazinha. Então ele vai falar, por exemplo, de Moisés, que escolheu sofrer com o povo de Deus. Muitos enfrentaram dor e perseguição. A gente não vai ler os exemplos ali, mas é aqui que ele vai falar de homens que foram cerrados ao meio. E os irmãos lembram quando a gente estava estudando Reis, que a gente comentou que há quem acredite que o rei Manassés tenha mandado matar o profeta Isaías cerrado ao meio, e a citação é essa citação aqui, que fala homens cerrados ao meio. Acredita-se, não dá para a gente ter certeza, que é uma referência à morte de Isaías, que teria sido mandado ser cerrado ao meio pelo rei Manassés. Não sabemos se de fato foi, mas ele vai citar pessoas que morreram. E aí isso é importante porque ter fé não significa vida fácil, e isso é fundamental. A gente vive numa era de um cristianismo muito esquisito. A gente nasceu numa época boa, num lugar bom, e a gente é moda ser cristão. Aqui no Brasil não tem perseguição, a gente tem igreja, CNPJ, estatuto, chegou no cartório. Que é isso, gente? Você está maluco? Conversei com um missionário que trabalhava na China, e ele é do Ceará. E aí ele comentou uma coisa bem interessante, que existe uma região da China que as pessoas são muito parecidas fisicamente com o cearense. Formato da cabeça, altura, ele disse que é muito parecido com o cearense, é muito parecido. E ele trabalha lá. Uma vez a polícia perseguiu ele, entrou na multidão, o pessoal ficou olhando assim, não conseguiu achar ele, porque ele é muito parecido com o povo. Ele disse, a gente que é do Ceará, por isso que a gente quando pensa no chinês, pensa em alguém bem diferente, né? Olha lá. Só parece. Cheio de possível missionário da China. E ele disse que, não sei se é na China toda, mas ele disse que um dos pré-requisitos para você ser ordenado ao ministério pastoral é já ter cumprido um tempo de prisão. Você tem que já ter sido preso para ser pastor. Pastor que nunca foi preso não existe. Só ordena ao ministério pastoral quem já pegou um tempinho de cadeia. Porque é uma pessoa que está envolvida, qualquer pessoa que está realmente envolvida com a pregação do evangelho, uma hora é outra é presa e tem uma passagem na polícia. Então, se tu é crente e não tem nenhuma passagem para a polícia, que crente é tu? Tu vai ser pastor, tu não está trabalhando. Olha, pastor, dá tempo ainda. Então, olha só a realidade do lugar. Um dos objetivos dele diz que é esse. Se a pessoa, você nunca foi preso, aqui nós temos muito pastor com passagem pela cadeia pelo motivo errado, né? Então olha só a realidade. A gente vive num cristianismo muito fácil. Quando Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz, a gente fala que a cruz é a dificuldade do dia a dia, a gente faz esse paralelo. Não está errado,
Mas, naquele contexto, o que é que era cruz? Cruz era o sinal de morte. Quem carregava a sua cruz? Quem estava indo ser crucificado. Então, quando Jesus fala, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e se prepare para morrer. Você tem que estar pronto a dar sua vida por Cristo. Esse era o contexto daquela época. Você vê que os apóstolos, João morreu velho, o resto, todo mundo morreu de morte morrida. Então, é muito complicado isso. Jesus, ele mostra isso, pastor Adriano, naquele momento da última ceia. Sim. Ele traz uma instrução para aquilo que iria acontecer depois da sua morte, para os que iriam ficar, que eram os seus discípulos. Ele traz uma instrução. Então, assim, naquele momento do capítulo 13 de João, que ele fala sobre o momento do lava-pé, e Pedro traz aquela manifestação, não lava só, né? Só lava o meu corpo todo, tal, então, só basta isso e tal. Ali eu entendo que foi o último momento da preparação até ele partir, para que os discípulos pudessem saber. E chega um texto, que estou lembrado do capítulo, mais na frente, no Evangelho de João, que os discípulos começam a entender o que foi que ele estava instruindo ali na ceia. O que ele estava querendo dizer com aquelas palavras ali na ceia. Até em Lucas ele fala, vocês lembram quando eu enviei vocês da primeira vez, que eu falei para não levar sacola de dinheiro, não levar capa, não levar nada? Aí eles disseram, se lembra, Senhor, faltou alguma coisa? Eles disseram não. Ele disse, então, pois agora, leve dinheiro, leve bolsa, e quem não tiver espada, leve uma espada, porque agora vai ser complicado. Vocês agora vão ser perseguidos. Então, garante uma espada aí para você se defender, porque os caras vão atrás de você. Então, esse é o Evangelho. Ter fé não significa vida fácil. Teologia da prosperidade não tem espaço dentro da Bíblia. A fé verdadeira, ela manifesta-se como perseverança na hora da angústia. E aí, os irmãos lembram? Daniel 11:12, terminamos de ler esses dias, que a gente falou da perseguição, comentamos do Antíoco, quarto Epifânio, que profanou o templo, obrigou o pessoal a comer carne de porco, matou um monte de gente, e isso ainda acontece. Países muçulmanos isso acontece direto. Não está acontecendo isso no Brasil, então a gente vive numa relativa tranquilidade, mas o que a gente está vivendo é um parênteses que não representa necessariamente a totalidade do Evangelho. O Evangelho é perseguição. A fé em Cristo é ser perseguido. Louvado seja Deus por esse momento de paz, mas isso é a exceção, não é a regra. A regra é ser perseguido. A regra é a perseguição pelos ímpios, por pessoas de outras religiões e até dentro do movimento evangélico. Quando a gente lê a história da igreja evangélica, você vê que, por exemplo, os grupos anabatistas, eles foram perseguidos por Lutero e por outras pessoas que eram evangélicas. Quando você vê na Inglaterra, a Inglaterra era anglicana, que era protestante, que era evangélico, mas se você fosse um evangélico que não fosse anglicano, você era perseguido. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, ele era cristão, ele era batista e ele foi perseguido porque ele era batista. Ele não deveria ser batista, deveria ser crente anglicano. Ele era crente batista. O povo evangélico perseguiu ele morreu preso. Então, é perseguição. Fé não quer dizer vida boa. Temos que estar preparados para a vida dura, para a dificuldade, para a perseguição. No capítulo 12 tem um texto que fala assim: vocês nem suportaram ainda até derramar sangue? Verso 12, ninguém nem furou vocês ainda. Então a perseguição ela é real, ela surge de várias formas e a gente tem que ter preparado para isso. Já escutei testemunho, não lembro se era uma ilustração, não lembro se era a história de alguém que entra na igreja e fala: todo mundo que for crente eu vou matar, mas eu sei que nem todo mundo aqui é crente, então quem for crente vem para cá, quem não for fica do lado de cá que eu não vou matar. E aí nessa hora, e aí, o que a gente faz? Eu não lembro como termina a história. E aí a gente vai para o verso do capítulo 12 da galeria da fé. A gente passa
Da galeria da fé, a gente passa para a corrida da fé. Hebreus 11 mostra homens e mulheres que confiaram em Deus, que perseveraram, que viveram como peregrinos e que olharam para promessas futuras. Agora Hebreus 12 faz a aplicação: vocês também devem correr com perseverança. A fé não deve ser apenas admirada, ela precisa ser vivida. Hebreus 11 mostrou o que esses homens fizeram, agora é a sua vez. Quem foi cerrado, já foi cerrado, agora é a sua vez de ser cerrada. Olha só, correndo com perseverança, Hebreus 12 de 1 a 3. Corramos com perseverança. A vida cristã, ela é uma corrida, e Jesus é o exemplo perfeito. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, Jesus sabia o que estava reservado para ele, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus suportou a cruz. A cruz foi morte, a cruz foi dor, a cruz foi vergonha. Deixa eu ler, pastor, esse Hebreus aí. Pode ler, pastor. Hebreus 12, de 1 ao 3. 1 ao 3. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. O nosso exemplo maior é Cristo. Ele olhou para o que ele ia fazer, ele olhou para o que viria depois, e olhando para isso, ele suportou todo o processo, toda a dor, toda a humilhação, toda a vergonha. Os irmãos sabiam que ele foi crucificado sem roupa, pelado? Vocês não sabiam que Jesus foi crucificado pelado? Aquele filme de Mel Gibson é o que mais se aproxima. Jesus, mas pelado mesmo, sem nada, sem nada. Quando se faz um filme ou quando se pinta um quadro, geralmente botam aqueles paninhos ali, porque ninguém quer fazer um quadro dentro da igreja de uma pessoa pelada. Mas ele foi crucificado sem nada. Arrancaram as roupas dele, todas as roupas mesmo, e ele ficou lá pelado, sem roupa. Se isso já é vergonhoso hoje, imagine naquela sociedade. Quando você pinta ali uma tanguinha e tal, mas Jesus foi crucificado sem roupa, pelado. Então assim, é uma morte de humilhação, é uma vergonha, é desprezo, entendeu? E além disso, naquele momento, quando ele está ali na cruz, todos os pecados da humanidade são colocados sobre ele, e quando ele recebe esses pecados, os nossos pecados estão sobre ele, o pecado faz a nossa separação da gente de Deus. Naquele momento, de alguma maneira que a gente não consegue entender muito bem, é como se a relação dele com o Pai tivesse sido rompida, e ele ficou sozinho. Por isso ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele ficou sozinho. Jesus, como Adão, ele tinha uma comunhão perfeita com o Pai, que ele não tinha pecado, então era algo perfeito. E ele foi da perfeição para o extremo oposto. Ninguém teve tanto pecado como Cristo, porque tu só tem os teus. Jesus teve os teus, o de fulano, ciclano, beltrano, os meus. Então ele se tornou naquele momento o pior pecador da história, mesmo sem ter cometido pecado. Ele se tornou maldito diante de Deus. E muita gente entende que talvez essa separação total de Deus tenha sido a maior dor, a maior angústia que ele tenha sentido, porque ninguém nunca experimentou uma separação tão grande de Deus como Cristo experimentou ali na cruz. Então, realmente é um negócio muito complicado, e ele seguiu com aquilo ali. Ele poderia ter pulado fora,
Ele poderia ter desistido, mas ele foi. E a gente, às vezes, para não ficar mal com A ou com B, a gente arrega por muita coisa menor. Então, ele é o nosso exemplo e nós temos que correr com essa perseverança que ele nos deu. Todo o livro de Hebreus, tudo que a gente estudou sobre quem Cristo é, sobre o que ele fez para a gente, tudo isso aponta no capítulo 12 e no capítulo 13. Em como que a gente vai viver. Por causa de tudo que a gente já leu, a gente precisa agir dessa forma. E aí, olha só, o Senhor corrige a quem ama. Muitas das lutas que a gente passa, nós passamos por causa da mão de Deus. Mas Deus corrige a quem ama. Disciplina não é rejeição. Deus trata seus filhos com amor. Eu brigo com o Joelzinho, que é meu filho. Mas eu não brigo com o filho dos outros. Eu brigo com o meu. Se tiver todo mundo fazendo uma coisa errada ali, eu posso brigar com todo mundo, mas eu vou dar um puxão na orelha do meu filho. Quem não é meu filho vai ficar fazendo as coisas erradas. E aí a gente às vezes tem aquela sensação que na nossa vez dá tudo errado. Meu irmão, todo mundo faz isso aqui, não dá nada para ninguém. Mas se eu fizer vai dar ruim. Na minha vez sempre dá. Se eu fizer, Jesus me tira para exemplo. Mas por quê? Porque Deus corrige a quem Ele ama. Verso 8: se vocês não são disciplinados, olha só que interessante, verso 8: se você não é corrigido, e a correção é para todos os filhos, se Deus corrige o filho e Deus não está te corrigindo, então você não é um filho, você não é filho de Deus. Eu vi esses dias uma postagem de uma menina que falava que depois que ela abandonou a fé em Cristo, o diabo parou de perturbar ela. Ela estava falando isso. Eu pensei, é claro, o diabo vai te perturbar para quê? Por que o diabo vai perturbar? Para que o diabo vai perturbar a vida de alguém que está seguindo para o caminho dele? O diabo quer levar você para longe de Deus. Se ele vai te levar para longe de Deus com dinheiro, com mulher, aí ele vai te oferecer isso. Tu acha que o diabo, o cabo é casado, tu acha que o diabo vai tentar com uma mulher feia? Ele vai botar um mulherão, ele vai oferecer o que ele tem de melhor, para tentar derrubar o cabo, entendeu? Não tem isso, né, irmão? Porque o diabo é o pai da mentira, ele vai tentar você com mulherão, quando você for, descobre que é um traveco, entendeu? Aí você já pecou e ainda se deu mal. Então Deus corrige os seus filhos. Muitas lutas que nós passamos, muitas dificuldades que a gente vem por causa da mão de Deus, que pesa sobre nós. E por que a mão de Deus pesa sobre a gente? Porque Deus nos ama e Ele quer nos corrigir. Deus vê que a gente está indo para um castigo errado, Ele vai e puxa a gente de volta. E isso dói, isso machuca, isso incomoda, mas é Deus cuidando da gente. E às vezes a gente vê o ímpio feliz, sorridente, corado, dando tudo certo. Mas por quê? Porque ele está alinhado com o mundo. O mundo ama ele e ele ama o mundo, e é um casamento perfeito. O mundo nos odeia. Por isso as coisas não vão bem. Por isso a gente vê esse tipo de coisa. Salmo 37 vai falar muito disso. A gente vê às vezes o ímpio florescendo e a gente vê o justo sofrendo, porque a nossa esperança não está nessa vida. Claro que Deus nos abençoa, muitas vezes a gente prospera, coisas boas acontecem, mas a gente tem que ter esse entendimento que nós procuramos uma pátria melhor. Nós morremos sem ver o cumprimento das promessas. Ainda vamos ver essas promessas se cumprir no reino do Senhor. Nós vivemos olhando para algo que ainda não se concretizou. Daí é a fé, é esse motor que nos dá esse impulso para ter perseverança, para aguentar as correções, para seguir no caminho. Precisamos nos fortalecer e buscar a santidade, ali do verso 12 ao 17. Fortalecer as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, verso 12. Fazer caminhos retos, buscar paz e santificação. E aí ele dá um exemplo negativo, que é Esaú, que trocou o que era eterno por um prazer imediato. Ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha.
E a gente faz isso direto. Toda vez que a gente peca, a gente está trocando algo que é eterno por um prazer do momento. Seja o pecado que for, uma mentira, um roubo, uma enganação, é um prazer momentâneo. É ruim? Não é ruim. Prazer, é bom, mas é algo momentâneo. Não se compara com o que é eterno. A gente faz isso direto. Vamos ler ali, ó, Hebreus 12, do 15 ao 17. Não, ler. Verso 15 ao 17. 15 a 17. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha só, ele fala para a gente fortalecer as mãos do joelho vacilante, no verso 12. Depois ele fala, cuidado com raiz de amargura, para não pegar você e não pegar os outros, que ninguém seja impuro ou profano. A palavra impuro aí é relativo à pornografia, é todo tipo de impureza sexual que você puder imaginar, todo tipo, fornicador, né? Salvo engano, a palavra em grego ali é porneia. Porneia vem da palavra pornô, que é tudo relacionado, todo mundo pornô, entendeu? Adultério, prostituição, toda essa devassidão sexual. Aí algumas vezes trazem como fornicador, mas abrange tudo, todo tipo de pecado sexual. Então ele fala, olha só, cuidado com raiz de amargura, que é um perigo, raiz de amargura, guardar mágoa. Cuidado para não se tornar porneia, para não se tornar um cara que comete pecados sexuais, seja lá qual for o pecado. E cuidado para não se tornar alguém profano. E ele vai dar o exemplo de Esaú, que trocou a bênção dele por um prato de lentilha. E depois ele correu atrás disso com lágrimas. Ele chegou a chorar, mas ele não alcançou o lugar de arrependimento. Ele não se arrependeu de verdade. Ele trocou, ele sabe, olha como o coração do homem é duro. Ele fez uma coisa errada, ele sabe que ele errou, ele queria voltar atrás, chegou a chorar, mas ele não se arrependeu do que ele fez. E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo isso. A pessoa erra, mas ela não se arrepende do pecado dela. Ela fica triste porque foi descoberta. Ela fica envergonhada porque flagraram ela, mas ela não se arrepende. Tem gente que tem esse coração duro, a pessoa não se arrepende. Foi o caso de Esaú. E aí ele vai falar, não despreze as coisas espirituais. Aí do verso 18 ao verso 24, ele vai fazer um paralelo das duas alianças. Do monte Sinai, que foi aonde Deus entregou ali os 10 mandamentos, e do monte Sião, que era a montanha que ficava do lado de Jerusalém. E como ficava do lado de Jerusalém, muitas vezes o monte Sião é usado para se referir a Jerusalém. E aí os irmãos lendo, do 18 a 24, ele vai dizer que quando Deus entrega a lei, o povo ficou com medo, teve fogo, eles ficaram distantes da montanha, eles não podiam se aproximar da montanha, a montanha tremeu, o fogo do céu desceu, e ele fala que o Sinai vai simbolizar a antiga aliança, que é uma aliança de medo, de distância e de tremor. Já Sião, uma outra montanha, que é da qual a gente faz parte, vai simbolizar a nova aliança, que não é mais uma aliança de distância. O povo teve que ficar longe, não podia se aproximar pela santidade. Agora é acesso. O véu do templo se rasgou. Não é mais uma aliança de tremor, do monte que tremeu. Agora é uma aliança de comunhão, porque Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Não é mais uma aliança de medo, é uma aliança de graça. Então aqui ele vai fazer de novo esse paralelo das duas alianças. Ele já fez esse paralelo falando de Melquisedeque, ele explicou ali, os irmãos lembram, né, dos dois sacerdotes.
ele já fez esse paralelo, salvo engano, falando de Sara e de Agar, que um era escrava e outro era livre. Agora eu não lembro se foi Hebreus que falou isso, ou se foi em algum áudio que a gente comentou, mas é um paralelo que também tem na Bíblia. E também tem um paralelo dos montes, do Monte Sinai e do Monte Sião. Por isso, meus irmãos, nós não vivemos, e a gente volta a reiterar isso, porque essa é a mensagem importantíssima de Hebreus, e a gente não vê isso às vezes. Nós não vivemos debaixo da antiga aliança, nós não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Nós não somos do sacerdócio levítico, somos sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Nós não somos filhos do Monte Sinai, nós moramos no Monte Sião, em direção à Nova Jerusalém, a Sião que desce do céu. Estamos debaixo de uma nova aliança. Oi, irmã? Sim, exatamente. E aí, olha lá, do verso 25 ao verso 29, vamos ler, por favor, do verso 24 ao verso 29, que essa parte final é fundamental. Do 24 ao 29. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que os imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que é que ele está falando aí em outras palavras? Que ainda uma vez, mais uma vez, ele vai remover a terra. Não é? Irmã, não se pedaço mais uma vez, por favor? Acho que nessa página que a irmã estava mesmo. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis. Mas o versículo antes desse. 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo. Isso. Anunciou dizendo. O que é que ele disse? Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Então, mais uma vez, Deus vai mover a terra e o céu. E aí ele vai explicar o que é que significa mais uma vez, né? Pela última vez. Por que pela última vez que ele vai fazer isso? E a palavra vai trazer essa ideia de ser a última vez. Porque depois que ele mover a terra e o céu, vai ser pela última vez. Depois disso, isso não vai acontecer mais. Por que não vai acontecer mais? Porque a terra e o céu de hoje são uma terra e o céu abaláveis, podem ser destruídas. Mas depois vai vir uma nova terra e um novo céu que serão inabaláveis. E aí a gente começa a pincelar muito por alto a ideia desse reino que vai vir. Que reino é esse que vai vir? O reino inabalável. E isso é importante porque semana que vem a gente encerra Hebreus, e na próxima a gente começa a estudar Apocalipse. E a gente precisa começar a ter essas ideias de um reino inabalável que vai surgir. A gente já viu em Daniel a ideia da ressurreição que vai acontecer. Então tudo que a gente está vendo na EBD e também nesses estudos durante a semana já é um preparatório para a gente entender coisas que a gente vai ver no Apocalipse. Recebemos nós um reino inabalável. Tudo que é temporário será abalado, mas o reino de Deus, ele permanece para sempre. Então precisamos perseverar com reverência e com gratidão, porque somos herdeiros desse reino inabalável. Irmãos, a gente encerra por aqui o capítulo 11 e o capítulo 12. Basicamente o capítulo 11 vai mostrar para a gente o quê? O que é a fé e como que nós temos que exercitar a nossa fé. Como a gente tem que olhar para essas pessoas e seguir, e isso é difícil.
Viver pela fé é muito difícil, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estava conversando com a minha mãe e ela disse que meu irmão estava com a pressão muito alta, tal, e agora que eles chegaram, a pressão dele deu uma diminuída. Eu falei: mãe, é a preocupação, né? A esposa está grávida, é o primeiro filho, ele tem esse problema na coluna dele, ele sente muita dor, ele fez a cirurgia de hérnia, mas tem muita dor, ele não pode dirigir, a mulher está grávida, com barrigão, e se ela entrar em trabalho de parto, como é que eu vou levar para o hospital? Como é que a gente faz sozinho aqui? Você fica preocupado: será que eu vou saber criar um filho? Será que eu sei como educar um bebê num mundo como esse? Como é que eu crio um filho? Você fica com essas preocupações, é normal. E aí é quando você precisa confiar em Deus e dar esse passo de fé. Se você esperar tudo ficar alinhado, você não está agindo pela fé, você está agindo ali porque você tem aquilo na sua mão. A gente precisa aprender a agir pela fé, a dar o passo confiando que Deus vai providenciar. A gente se prepara, se planeja no mínimo e vai, porque nunca a situação vai estar 100% no controle da tua mão, até porque Deus quer que você ande com fé. O que é que ele fala para Israel? Que era proibido Israel ter um exército muito grande. Por que era proibido o povo ter um exército muito grande? Porque se o povo tivesse um exército muito grande, Israel ia confiar em quem? No seu exército. Às vezes, isso sou eu que estou falando, não é Bíblia, às vezes Deus quer melhorar a tua fé, e Deus fala: eu quero que esse meu servo tenha uma fé maior, vou deixar esse cara bem pobrezinho, ganhando bem pouquinho, para ele passar um perrengue e se agarrar comigo, porque se eu der muito dinheiro para ele, não vai exercitar a fé, porque ele tem dinheiro, ele resolve tudo com dinheiro. Então eu quero te dar galardão, meu servo, então toma aí uma pobreza, uma hérnia de disco e um câncer. Foi o que ele deu para o meu irmão. Toma aí para tu isso aí, porque tu vai ficar no maior perrengue, e aí quando você é fraco, é aí que você é forte. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então às vezes, é como a gente leu, olha, Deus ele exorta, Deus ele repreende os seus filhos, está lá no Apocalipse: repreende e castiga a quem amo, sê pois zeloso comigo e arrepende-te, eis que eu estou à porta e bato e tal. E eu não estou citando Apocalipse não, estou citando a música de Sérgio Lopes, que canta, eu lembrei da música agora. Para a semana que vem, lê Tiago 2, do 14 ao 18, vai falar sobre amor, serviço e cuidado, e Malaquias 3:6, falando que Deus não muda. Amém? Pastor?